Olá pessoal, bom dia, ou boa tarde ou boa noite, não sei exatamente quando é que vai isso ser transmitido. Queria agradecer a oportunidade de participar do Simpósio Sustentabilidade e Ciência Animal em 2020, não é? Com o tema Sistema Produtivo Orgânico com Certificações, a experiência da Coring. Bom, primeira vez que estou gravando aqui também, espero que tudo saia de maneira correta, tá bom? Bom, o que é importante saber sobre a Coring, ela é uma empresa, na verdade ela pertence, né, como ela é uma empresa que pertence à Igreja Messiânica Mundial do Brasil. A Igreja Messiânica ela é digamos, a detentora, né, dos textos, dos ensinamentos. Nós tratamos como ensinamento de Meishu Sama, ou no caso o nome dele secular, né, Mokichi Okada, um pensador, um filósofo, um espiritualista e o fundador da religião messiânica. E dentro desses conceitos e princípios que ele escreveu de maneira bastante ampla, envolvendo muitos aspectos da sociedade relacionados à saúde, à medicina, à economia, à política, também sobre a agricultura, porque segundo ele a agricultura e a alimentação natural são absolutamente essenciais para que o ser humano adquira a sua verdadeira saúde, segundo ele, a sua saúde original, conferida pelo Criador, para que ele possa cumprir a sua missão nesse planeta, na Terra, como construtor de uma sociedade ideal, uma sociedade isenta da doença, da pobreza e do conflito. Então é com base nessa filosofia que a Coring ela foi fundada e ela é seguidora desses princípios, né? E ao longo desse tempo todo, ao longo de 26 anos, na realidade, a Coring foi fundada em 1994, a gente vem trabalhando para colocar em prática, em ação, esses princípios e conceitos. No passado isso era muito estranho, talvez, éramos até, me lembro aqui, até com certa rindo um pouco, né? Mas no passado nós éramos sempre muito taxados de radicais, né? Religiosos ou coisas sectários religiosos, coisas desse tipo. Mas ao longo do tempo, né? Ao longo dos anos, os problemas que aconteceram, sobretudo nas questões alimentares, nas cadeias produtivas, né? Foram mostrando como esses conceitos são verdadeiros, são úteis e talvez até sejam obrigatórios, né, para que efetivamente a gente consiga viver sobre esse planeta de forma sustentável, que os nossos filhos e netos, enfim, que as gerações futuras possam efetivamente desfrutar dos bens naturais que nós desfrutamos e espero que sejam até melhores do que atualmente nós estamos desfrutando, não é? Alguns dos trechos dos ensinamentos para que vocês entendam, né, como é que isso se estabelece, não é só um aspecto, digamos assim, só intangível, né, mas existem aspectos muito pragmáticos de todo esse trabalho de Mokichi Okada. Então ele diz, por exemplo, que pragas e doenças das culturas surgem devido ao uso de fertilizantes químicos e esterco. Ele deixa isso muito claro. E hoje, né, a própria ciência agronômica, a gente sabe que isso efetivamente acontece. Né? Os mecanismos pelos quais as plantas, por exemplo, se nutrem, os processos atuais, né, o uso de fertilizantes, o uso de substâncias altamente solúveis, cria desequilíbrios significativos e, portanto, a estruturação de moléculas, né, de aminoácidos e açúcares, de uma forma até desbalanceada, né? De forma que muitos desses açúcares acabam não sendo aproveitados efetivamente dentro do tecido da planta, eles exudam e isso cria a oferta, né, ou atratividade para pragas, por exemplo. Então isso já é um fenômeno conhecido. Então, para que vocês entendam que isso muito provavelmente acontece nos animais também, né, na medida em que os processos de nutrição, por exemplo, eles são sempre pensados num contexto produtivo. É claro que isso é bom no contexto produtivo, mas o que não é bom é quando essa ideia de produção extrapola os limites, né? E limite também é uma coisa que nós aprendemos muito baseado nesses textos de Mokichi Okada.
né? Todas as coisas têm limite, então é importante que atualmente a gente consiga efetivamente entender quais são os limites dos sistemas produtivos, sejam eles vegetais, sejam eles animais, qual é o limite dos animais, né? E agora, até pelos fatores de bem-estar animal, a gente começa a ter um pouco mais de inspiração nesse contexto, não é? Mas o que é importante nessa, também, uma das coisas mais importantes nesse trabalho relacionado à filosofia de Mokichi Okado, à agricultura natural, é que ele diz o seguinte, né, que todos os seres são dotados de espírito e sentimento. Ele trata, nós somos treinados ou aprendemos efetivamente a pensar na natureza como um ser vivente, como um ser senciente, ou seja, capaz de expressar sentimentos e capaz de ter compreensão do que acontece ao seu redor. E é nesse contexto que nós trabalhamos. É por isso que, mesmo antes, né, de existir o termo bem-estar animal, por exemplo, nós já trabalhávamos com isso há mais de 30 anos, quando nós começamos os trabalhos. Como eu disse, há 26 anos é como Core, mas antes disso eram os trabalhos da Fundação Mokichi Okada e do Centro de Pesquisas Mokichi Okada, no qual eu também sou o coordenador geral. E esses trabalhos de entender e de buscar as questões de bem-estar, porque tratando os animais efetivamente como seres vivos e dotados de espírito e sentimento, nós já tínhamos isso de uma forma muito presente. Isso eu diria que assim, né, usando um termo atual, assim, é o nosso DNA, né? E é com base nisso que nós desenvolvemos todo o processo produtivo de frangos e ovos, por exemplo, livres de antibióticos, promotores de crescimento, quimioterápicos, anticoccidianos e ingredientes de origem animal na dieta das aves, e obviamente tudo isso foi feito com a concepção do bem-estar. Como eu disse, na época não se falava em bem-estar animal, não existia esse termo não havia sido cunhado, né? Mas efetivamente nós já tínhamos isso muito presente, porque seres que não desfrutam de condições razoáveis de bem-estar simplesmente não desenvolvem competência imunológica, né? E sobretudo nos animais isso é muito nítido, muito fácil de perceber. O uso excessivo de antibióticos, ou seja, essa proteção, digamos, essa proteção química, ela extrapolou, né? Ela vem extrapolando os seus limites justamente pela busca dessa produtividade. A produtividade não é ruim, obviamente, como eu já disse, mas o produtivismo, né? Essa visão quase que quase um mantra, né, da questão da produtividade, extrapolando esses limites, extrapolando os limites dos sistemas, né? Isso é algo que depois traz impactos então muito significativos, e esses impactos hoje a gente já os percebe de maneira clara, porque o problema das zoonoses, né? Hoje os relatórios da FAO, desde 2013 já demonstram que a ascendência, né, que a frequência de zoonoses vem aumentando, e até mesmo a questão da pandemia está relacionado a esses eventos de extrema degradação ambiental, né? A expansão das cidades, a aproximação com meios naturais. Então, nós estamos transformando, de fato, os animais, sejam domésticos ou inseridos em sistemas produtivos, sejam animais de vida livre, praticamente como pontes, né? Para que nós, enquanto sociedade, também nos tornemos doentes. Bom, a Corin, para vocês entenderem um pouquinho, ela é uma empresa, hoje são 4 empresas, é um grupo empresarial, né, uma holding, e a Corin, que vocês veem aqui, a agropecuária, é a Corin que é a maior empresa do grupo, é a que produz os frangos, os ovos, a carne bovina, o peixe, é a que tem as relações, as parcerias para a produção do arroz, do feijão, de uma série outra de cereais, do mel, do café, enfim, e é a empresa que tem os canais de comercialização através das redes de supermercado, das lojas próprias, que é a Corin Franquia, né? A Corin Franquia é uma outra empresa. Mais à direita vocês veem a Corin Messiânica Alimentos, que é uma empresa de food service.
ela administra restaurantes. Hoje é a menor empresa do grupo, ela administra só apenas um restaurante que fica no Solo Sagrado de Guarapiranga, que é um restaurante da Igreja Messiânica, né? E à esquerda aqui da tela fica a Cor em Agricultura e Meio Ambiente. É uma empresa, ela foi fruto de uma reestruturação e eu sou o CEO dessa empresa, atuo como diretor, né, do grupo, atuo em vários segmentos, mas mais especificamente como CEO da Cor em Agricultura e Meio Ambiente Limitada, que é uma empresa de pesquisa, desenvolvimento e inovação em agricultura natural, em agricultura sustentável, e nós produzimos os chamados bioinsumos, né, para produções agrícolas, para produção animal, de animais terrestres e para produção aquícola também. Então, essa empresa, e produzimos sementes orgânicas, acho que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Bom, a Cor Agropecuária, vai entrar mais na questão, né, das produções orgânicas, inclusive, ela foi fundada em 94, o grupo foi fundado em 94, 3 meses após, em julho, 3 meses após, a Cor em Agropecuária foi fundada, e ela é uma empresa que praticamente ao longo desses anos, ela foi quase que a única empresa do grupo, e ela centralizou uma série de atividades, inclusive as atividades de pesquisa, de desenvolvimento, e que num dado momento, isso aconteceu em 2018, nós fundamos a Cor em Agricultura e Meio Ambiente para que esses trabalhos de pesquisa, desenvolvimento e de oferecer esses conhecimentos para o ambiente, para o mercado, fossem mais, nós fizéssemos isso de forma mais adequada, né? Aqui alguns dos produtos para vocês saberem, né? Então temos esses produtos, como eu disse, né? Então a carne bovina, o peixe, os produtos processados, almôndega, hambúrguer, os cereais, né? Arroz, feijão, depois o mel, tudo isso foi... Peraí que apareceu um negócio aqui. Tudo isso foi fruto, né, desses trabalhos. E em cima vocês veem alguns produtos que são de marca que a gente faz em parcerias. Por exemplo, é o caso da Premier, que tem uma linha de rações para pet, chamada Seleção Natural, no qual ele utiliza os nossos ingredientes, né, a nossa proteína e o óleo gerado a partir da nossa produção de frangos livres de uso de antibióticos e promotores de crescimento, como eu já falei. Bom, do ponto de vista dos sistemas produtivos, Coring, né, então nós temos aí esses 3 sistemas, sustentável, caipira e orgânico, né, trabalhamos com isso. O primeiro, frango e ovos, foi isso que a gente chama hoje dessa linha sustentável, que é uma produção livre de... Inicialmente ela começou livre de antibióticos, como eu falei já, né, antibióticos, promotores de crescimento, quimioterápicos, anticoxidianos e ingredientes de origem animal. Naquela época não havia a questão das produções de grãos transgênicos. Depois disso, a partir de 2005, né, quando a produção foi permitida, isso avançou de maneira bastante rápida. E a partir de 2009 praticamente já era difícil encontrar produções, né, de grãos sem uso de transgênicos, mas mais recentemente nós fizemos todo um desenvolvimento que levou muito tempo, foram 6 anos aí para desenvolver a cadeia produtiva disso tudo, onde nós conseguimos voltar agora com essa produção também livre de transgênicos, sem uso de grãos transgênicos, né? Também temos o caipira, essas produções que se assemelham àqueles conceitos de freehand, né? Então são aves de crescimento lento, são aves que ficam em ambientes com maior espaçamento. Essencialmente são aves de crescimento lento, são aves que têm uma conformação e uma habilidade, né, de pastejo, de expressão desses comportamentos de maneira mais clara. E temos também o frango orgânico, né? Esse certificado pela legislação brasileira, de acordo com a Lei 10.131, de acordo com as instruções normativas do Ministério da Agricultura, principalmente a IN 46, que aqui define, né, os sistemas orgânicos de produção animal, vegetal e apicultura, e produção apícola, né? Então essa IN 46 é que tem o maior número de normas relacionadas ao ambiente produtivo. Então nós temos essencialmente no nosso sistema produtivo de frango e ovos esses 3 tipos de produções, tá bom?
Do ponto de vista mais da produção orgânica, aqui as galinhas, né? Então a produção de ovos orgânica, nós temos a produção de ovos, como eu disse, elas estão de acordo, são processos certificados em acordo com a IN, em acordo com a legislação brasileira de produção orgânica, e é um sistema muito interessante. Nós temos os resultados produtivos são fantásticos, são excelentes, né? A qualidade da ração, a qualidade de tudo aquilo que a gente oferece nisso tudo é excelente. Mas o gargalo principal é, de fato, a oferta de grãos, né? Existem ainda algumas questões a serem melhor resolvidas na produção de grãos orgânicos para que a gente consiga aumentar a escala da produção, né? Da produção de frangos e ovos, e também torná-la uma produção ainda mais viável, mais barata, enfim, né? Mas ainda existem desafios a serem superados, que não são difíceis, mas há uma carência muito grande de recursos para pesquisa, para o desenvolvimento nesses ambientes, né? Aqui para mostrar para vocês o frango livre, sem uso de antibióticos, não é orgânico, apenas para que vocês também entendam essas diferenças, né? Então esse frango ele é produzido nesse formato, né? Em granjas, mas como eu disse, sem a utilização de todas essas substâncias, né, que são rotineiramente utilizadas até de forma excessiva pela indústria como um todo. E que recentemente, não digo recentemente, mas nos últimos... Nós começamos a produzir isso já em 1994, né? As primeiras legislações fazendo restrição ou fazendo monitoramento do uso de antibióticos começou a aparecer na Dinamarca e na Suécia em 96, 97. Então, mas como eu disse, né, nós não fizemos isso buscando um nicho de mercado, nós fizemos isso para seguir os princípios e conceitos da agricultura natural e de toda essa filosofia que eu abordei no início dessa apresentação. Aqui o frango orgânico, né, aqui já é o sistema orgânico, então a legislação brasileira ela permite o uso dessas linhagens industriais, mas obviamente sem utilizar grãos transgênicos, usando, né, a ração, nesse caso ela é orgânica, né, ela tem que estar certificada, os grãos têm que estar certificados, e então as taxas de alojamento, as taxas de densidade, né, e a condição de exploração de áreas externas, porque em todo sistema produtivo orgânico não é permitido o confinamento estrito dos animais, né? Então, mas obviamente no caso de frangos é permitido que você os coloquem numa granja, principalmente porque tem as questões de predadores e tal. Então, tudo isso é perfeitamente possível. E como eu disse também, os resultados, a eficiência produtiva desses lotes é muito grande, é boa, é excelente, atinge níveis fantásticos de produtividade. Mas obviamente tem as questões ligadas à produção de ração, como eu disse, que é o principal gargalo, né? Bom, a gente tem aí esses 25 anos aí, 26 anos na realidade, né, na experiência na produção animal. A gente tá inserido nisso de maneira bastante profunda, né, e participando de fóruns, de discussão, de grupos, enfim, de organizações que promovem esses modelos de produção. Então, nós fomos fundadores da AVAL, por exemplo, que é a Associação da Agricultura Alternativa. Eu sou presidente atualmente, já por 3 mandatos, da Câmara Temática de Agricultura Orgânica. Participamos das comissões de produção orgânica do Estado de São Paulo. Enfim, temos todo um relacionamento para que essas situações possam avançar, né? Eu vou trazer aqui para vocês algo interessante. Na realidade, foram as estratégias que nós conseguimos desenvolver para conseguir fazer esses processos produtivos acontecerem, né? E isso tem uma conotação bastante diferente daquilo que se divulga ou daquilo que se acredita em termos de sanidade, né? Eu diria assim. Porque essencialmente nós baseamos isso, deixa eu pular aqui para o próximo slide, nesses 4 pilares, né? Então, o bem-estar animal, uma visão ecológica abrangente, né? Uma visão
da ambiência, mas essa ambiência expandida, depois eu explico um pouquinho o que é isso. A nutrição, né, uma nutrição complexa. Nós usamos, por exemplo, extratos de plantas, óleos vegetais, os probióticos e tal, mas eles não têm uma função terapêutica. Isso que é importante que vocês compreendam. Nós não pensamos em plantas como se fossem remédios, ou fitoterapia, ou coisa desse tipo, né? Isso efetivamente não é algo que eu particularmente não penso, não quero, não desenvolvemos a ideia de terapias, né? Desenvolvemos a ideia de fato do equilíbrio de todo o processo. E um fator fundamental é esse que a gente chama lá de microbioma diverso. Microbioma diverso significa uma microbiologia diversificada no ambiente produtivo, né? Então nós incentivamos isso, ao invés de nós ficarmos sanitizando as nossas granjas com compostos como, por exemplo, amônias quaternárias, essa limpeza excessiva, nós, ao contrário, limpamos a granja, obviamente, né? Tiramos a sujidade, tiramos a desorganização, mas estimulamos a diversidade microbiológica e usamos até mesmo produtos para fazer isso. São produtos microbiológicos. Vocês veem a foto aí em cima, né? Nós estamos pulverizando esses micro-organismos na cama, de forma que façamos uma compostagem adequada. Esses processos controlam, por exemplo, o cascudinho, que vocês veem à direita aí, né? Para esse controle do besourinho, do cascudinho, que é um problema sério. Hoje nós somos talvez a única empresa que praticamente usamos quase em 100% dos lotes, ainda em alguns casos a gente tem desequilíbrios e, portanto, usamos alguma substância, né, para esse controle, mas isso acontece em um lote a cada ano, por exemplo, e a tendência, né, é absolutamente isso, alcançar esse controle. Granjas novas que entram no sistema, elas têm essa dificuldade, isso que eu quero dizer, entende? Granjas novas, novos integrados, que vêm de sistemas convencionais, quando eles começam o processo fica volátil, né? Começam a acontecer episódios e aí o sistema vai entrando no eixo, né? Na medida em que a gente vai aplicando as ferramentas e que uma memória biológica, microbiológica se estabeleça. Os micro-organismos eles fazem a memória, eles carregam o DNA, né? E é por isso que é interessante, por isso que eu falo em microbioma. É o DNA que está presente lá, são as milhares dessa diversidade, né, genética de micro-organismos presentes que estrutura o ambiente produtivo de tal forma que ele entra num processo que eu diria mais facilitado, né? O sistema vai acontecendo de forma mais adequada, a sanidade dos animais vai melhorando, as necessidades de intervenções vão diminuindo. Por isso que é muito interessante isso, porque ele vai se tornando muito mais tranquilo, né, para ser executado. Obviamente a questão do bem-estar animal, falando um pouco sobre essas 4 ferramentas, né, a questão do bem-estar animal, ela é essencial para isso. Eu vou ter que correr um pouquinho, eu acho, né, porque temos 30 minutos. E aqui no quadro à direita, um dos trabalhos que a gente já publicou, mas basicamente mostrando o seguinte, né, no uso de sistemas produtivos convencionais que vocês veem aí no quadro, nós temos os níveis de bem-estar não são bons e o uso de antibióticos é alto, né? À medida em que a gente caminha para sistemas nesse formato, então nós temos a redução, ou no caso nosso, absolutamente o não uso de qualquer tipo de substância com esse efeito, com a substância sintética com esse efeito de bactericida, né? E a gente vai caminhando para um ambiente mais favorável. E o bem-estar, obviamente, as práticas de bem-estar, a aplicação desses conceitos é fundamental para isso. Também, né, como eu falei, o não uso de grãos geneticamente modificados. E os sistemas produtivos, aqui vocês veem as galinhas com os galos, né? Isso também foi fruto de um trabalho de mestrado com resultados bastante interessantes.
Não vai dar tempo de entrar nos detalhes, mas tem uma série de detalhes relacionados a isso, mas o que é importante entender é que esse menu de comportamentos animais, ele é importante que a gente faça com que eles voltem, né, a ter esse menu, essa variedade de comportamentos as mais próximas ao seu comportamento natural. Aqui já falei, né? Então também bem-estar animal. A questão das 5 liberdades, né? Tudo isso é fundamental para que a gente consiga ter um bom nível de bem-estar animal nos ambientes produtivos. Aqui é os selos, né? As certificações que a Corin possui, por exemplo, vocês veem aí a certificação orgânica, livre de antibióticos, de bem-estar animal e livre de transgênicos, né? Aqui são os produtos que eu disse para vocês que nós utilizamos. Isso hoje já são produtos, antes eram coisas internas, hoje nós lançamos, né, para efeito de uso nos sistemas produtivos que estão seguindo esse caminho nosso, né? Então, aqui está o ambiente, né? Então, vocês veem à direita aqui as aves poedeiras, mesmo as brancas, né? Elas são aves mais leves, elas voam, tal, elas têm, né? Mas a gente utiliza esse mesmo sistema, então vocês percebem, dá para perceber um pouquinho, né, pela foto, o nível de bem-estar que isso efetivamente oferece aos animais, e obviamente que isso facilita e reduz as pressões sanitárias, né? Então isso tudo é muito interessante. Ali, né, também expressando um comportamento natural de se esponjar, não é? Uso de feno, verduras para distração, né? Então isso enriquece o ambiente, isso é fundamental para que a gente consiga produzir bem. Aí o banho de areia, a questão da densidade, né? Empoleiramento, né? Então existe uma metragem linear para que cada ave tenha o espaço de empoleiramento. Esse tipo de hospital, né, que vocês observam aí as aves que têm algum problema são separadas, tratadas, né, para que possam retornar ao lote. E aqui os ovos, né? No caso os ovos, aqui vocês veem embaixo os caipiras, vermelho, os ovos brancos, né? Em cima, todos eles dentro daquelas conotações que eu passei anteriormente, né? Aqui um trabalho que a gente faz com a Embrapa, no caso da linhagem 051, e aqui os ovos orgânicos, né? Então nós temos aquilo que eu falei para vocês, aquela linha sustentável, a linha do caipira, né? E a produção orgânica. Aqui os frangos, né? Então vocês veem aqui o frango livre de transgênicos e de antibióticos e tudo mais. É a maior produção da Corin. Aí são produtos, né, a carne moída de frango, por exemplo. Depois o frango caipira, os cortes, né, congelados. Aqui embaixo o frango orgânico. E ali também um frango orgânico. Fomos a primeira empresa no Brasil a exportar frango orgânico, né? O Brasil é um grande exportador de frango, mas nós fomos a primeira empresa a exportar frango orgânico, né, para Hong Kong. Aqui a produção da carne bovina, né? Fomos também a primeira empresa a entender esse aspecto, essa relação, por exemplo, no caso do Pantanal Sul-Mato-Grossense, que é da onde os animais são originados, e é de lá que vem essencialmente essa carne bovina orgânica que a Corin produz em parceria com a Associação de Produtores e com o frigorífico que faz o abate. Então tem toda uma conotação, tem toda uma triangulação, tem toda uma relação com agentes, ou seja, isso é desenvolvimento de cadeia produtiva, isso é desenvolvimento de cadeia de suprimentos, né? Também isso eu gostaria de enfatizar. Essa foi uma reunião que nós tivemos aqui no meio, aqui está o governador, né, do estado do Mato Grosso do Sul e alguns de seus secretários, e nós tivemos uma reunião com eles, porque ele pediu, né, para conversar com a gente sobre o que ele estava vendo, né, os produtos, e baseado nessa conversa, nesse entendimento, o governador sancionou uma lei no estado do Mato Grosso do Sul, que é uma das primeiras leis, é uma política pública que efetivamente valoriza e apoia a produção orgânica, porque vocês observem aqui, ó, que 67% do imposto devido a ser pago pelo frigorífico que abateu o gado, no caso quando ele está rastreado e ele é orgânico,
esse imposto, né, esse tributo, 67% do que o frigorífico vai recolher desse tributo volta para o produtor do gado orgânico, né? Então isso é um benefício gigantesco que o Estado, uma política pública, né, devolve ao produtor de gado orgânico, né? Por que ele fez isso? Porque ele entendeu o benefício da produção orgânica nas condições do Pantanal também, né? Nas condições do bioma pantaneiro. Então há um benefício, há uma condição melhorada nas questões ligadas à preservação daquele bioma, na medida em que se implantam mecanismos de produção como a produção orgânica. Aqui, só para não é orgânico ainda, a produção de tilápias ainda ela tem ainda alguns constrangimentos, né, para ser alguns gargalos aí para ser orgânica, principalmente as questões de confinamento, tal. Então não existe uma normativa específica ainda. Então ela não é orgânica, a gente está trabalhando nisso, mas ela é a primeira produção no Brasil também sem uso de antibióticos, sem uso inclusive também dos hormônios de reversão sexual que são rotineiramente utilizados na produção de tilápias, né? Aqui também a produção de trutas não é orgânica também, mas ela também é uma produção que preserva condições ambientais, estruturas sociais, de trabalho e tal, e é aquilo que a gente chama de sustentável, né? Na aproximação desses ideais da sustentabilidade. Bom, o principal disso tudo, pessoal, de fato, como eu falei, o desenvolvimento das cadeias de suprimentos, né? Então, as relações dos agentes, escrever os protocolos, tudo isso é um trabalho que a gente vem fazendo há muito tempo, e é uma empresa que se tornou um benchmark nesse sentido, né? Nós fomos aqui exemplo para grandes empresas do segmento de avicultura, e estamos sendo exemplo para empresas na questão da produção aquícola, no contexto de fazer essas produções diferenciadas e torná-las acessíveis, capazes de serem multiplicadas, de serem reproduzidas em ambientes de maior escala, né? Não estamos falando aqui só de uma produção, de produções de subsistência ou coisa desse tipo, nós estamos falando de produções já com uma escala significativa. Aqui nossas áreas de pesquisa e desenvolvimento, né? Nós temos aí 2 granjas muito bem estruturadas, aparelhadas para outros trabalhos, os trabalhos essencialmente em nutrição, como eu falei, desenvolvendo todo esse trabalho. Então aqui algumas fotos, né, dessas áreas de pesquisa, várias pesquisas que a gente realiza, algumas delas publicadas. O treinamento com os produtores, com os técnicos, né, isso é constante, porque é importante, o principal é torná-los aptos a entender que a natureza é um ser senciente. Quando o cara entende isso, de fato a cabeça começa a mudar de uma forma natural. Mas enquanto não entender que a natureza e os seres são sencientes, tratar as coisas como se fossem, tratar os animais, tratar os micro-organismos como se fossem, não sei, como se fossem coisas, né, que possam ser utilizadas ao bel prazer, digamos assim, né? Eu sei que isso pode parecer um pouco radical, talvez para vocês aí inseridos na academia, né? Mas não é radical não, os seres são dotados de vida, né? O Criador os concedeu essa condição. Isso é o que a gente desenvolve e é onde nós estamos baseados, né? Fundamentados. E eu acredito que isso é a nossa grande força e aquilo que nos faz avançar cada vez mais e crescer e prosperar. Bom, uma série de trabalhos publicados, acho que isso nesse momento não é tão importante, né? Mas é isso, a cadeia de valor, né, pessoal? A cadeia de valor vai construindo coisas e vai gerando relações e influências muito interessantes, como eu relatei anteriormente a questão lá do Pantanal, né, da legislação que o governador, o Reinaldo Azambuja, fez para beneficiar a produção orgânica, também uma produção sustentável, que nós escrevemos também esse protocolo, né?
E aqui também nós temos Ipeúna. Ipeúna é o município onde a Cone está localizada. Também foi declarada a capital nacional da agricultura natural e tem uma série de legislações que vão surgindo a partir dessas iniciativas e a gente vem construindo, né? Então não é só uma questão de uma empresa com seus consumidores, mas é toda uma relação dos agentes. Por isso que isso é cadeia de valor, né? Nós estamos expandindo esse valor. Nós estamos fazendo com que a cidade capture valor a partir da nossa presença aqui. Nós estamos fazendo com que os produtores capturem valor a partir do momento que trabalham conosco. Nós estamos fazendo com que o consumidor capture valor à medida em que tem um alimento nessa qualidade, nessa condição. Então, os agentes, eu, como um técnico e como um diretor, capturo valor pelo conhecimento e pela capacidade de disseminar isso, né? Então, tudo isso, vocês, a partir do momento que estão aí ouvindo e quiçá aprendendo e talvez né, utilizando isso na sua vida profissional, na vida de vocês do ponto de vista profissional e também pessoal, né? Então isso é o que a gente vai construindo através dessas relações, né? Uma agricultura mais limpa, uma agricultura sustentável, uma produção agrícola, né, sustentável, uma produção animal sustentável, solo preservado, né? Então tudo isso tem a ver, por exemplo, com essa ODS, né, que é o Objetivo do Desenvolvimento, os objetivos, as 17 ODS, né, do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, e a número 2 aí é a Fome Zero e a Agricultura Sustentável. Então nós obviamente se relacionamos de maneira muito íntima com esses objetivos. Também, olha só, a 12ª ODS é Consumo e Produção Responsável, né? Consumo e Produção Responsável. Então, nós também nos relacionamos de maneira muito, muito intensa, muito íntima com essa ODS. E isso vem se expandindo, né, para os centros urbanos. Então, a expansão dessa cadeia de valor vai gerando essas oportunidades. Então, lojas próprias, supermercados que têm os nossos produtos. E tudo isso vem acontecendo de forma bastante intensa, eu diria, né? Nós diríamos, e isso é muito legal, porque essencialmente é aquilo que a gente vem, que nós estamos nos dedicando já há tantos e tantos anos. Então é isso, queria agradecer, fico à disposição aí para algumas pelo e-mail, né? Posso contribuir aí alguns esclarecimentos adicionais, caso sejam necessários, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima.